devo continuar na Umbanda? Você já pensou alguma vez em abandonar seu mediunismo? Vez ou outra, ouvimos coisas estranhas afirmando que a Umbanda é uma religião primitiva, que as coisas evoluíram e ela teria muito pouco valor em nossos tempos, ou que nela são adorados espíritos sem luz, ridicularizando a simplicidade da fala de um preto velho ou o comportamento firme de um caboclo. Que uma religião como a Umbanda vai desaparecer quando a ciência comprovar que a mediunidade e a incorporação é uma grande farsa alimentada por gente crédula e de pouco conhecimento. Tais afirmativas escutamos há muito tempo e vamos conversar um pouco sobre esse assunto no dia de hoje. As religiões sérias, que seguem um raciocínio claro sobre o que é feito dentro dela, não temem, nem temerá a ciência. Aliás, ela torce para que a ciência possa comprovar, no menor tempo possível, dentro de seus critérios, o que acontece nela. A Umbanda não é uma religião isolada no mundo que lida com mediunismo. Aliás, se observarmos bem, todas as religiões desde o início dos tempos lidam com a mediunidade. Apenas uma minoria delas tenta obrigar seus fiéis a não crerem no fenômeno e na incorporação. Como resultado, temos os problemas decorrentes disso, sendo percebido por nossos terreiros que buscam justamente dar amparo àqueles que sofrem o processo, mas tentam negar que ele não existe. Mas, curiosamente, seus livros sagrados falam de aparições, mediunidade, incorporações e todo tipo de fenômeno do começo ao fim. Quanto à ciência, se observarmos melhor, há inumeráveis trabalhos publicados de pesquisas sobre a espiritualidade e o mediunismo. Há centenas, aos milhares, através de livros, vídeos, séries e revistas importantes que publicam esses trabalhos há décadas. Mas, então, por que a ciência não comprova a mediunidade de uma vez por todas, encerrando essa discussão? Por razões muito simples. Vimos nos países da extinta União Soviética, no período da Guerra Fria, um crescimento na pesquisa mediúnica extremo. Esses países investiram somas importantes e testaram grandes médiuns para controlar mentes, mover objetos ou até influenciar seus inimigos através da telepatia. Apenas uma pequena parcela do que fizeram foi divulgada, dando origem a livros como Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, de Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, que acabou se tornando um grande clássico sobre o que fizeram nesses países e que sempre assombra pelo seu conteúdo a quem lê. Ou seja, depois disso chegamos à conclusão que a mediunidade só seria interessante aos países se ela fosse uma arma contra seus inimigos, ou fosse muito lucrativa, e sabemos que ela não é nada disso. Outra dificuldade enfrentada seriam os livros sagrados de algumas religiões, que teriam de ser revistos. Muitas questões entram em colapso com esses textos, como a mediunidade, se existe vida em outros planetas, quando o ser humano foi criado aqui na Terra, e por aí os assuntos vão. Isso impede a pesquisa científica, que encontra uma barreira muito grande para prosseguir em seus estudos, a coragem desses cientistas em perfurar esses bloqueios. Assim, eles serão impedidos pela falta de patrocínio, porque esses estudos não darão lucro algum de imediato, terão descrédito do meio, ligado a vários interesses, ou por enfrentar religiões que nem sempre estão dispostas a dar um passo atrás. Resumidamente, mediunidade
não dá status nem dinheiro. Essa é a realidade material que enfrentamos na comprovação dela de forma científica. Entretanto, como sempre, o plano espiritual superior é incansável quando o assunto é as leis divinas. E o Brasil, se visto de perto, é um país onde a mediunidade encontra seu maior laboratório. Nele palpitam 3 grandes religiões ou doutrinas mediúnicas: o Espiritismo, o Candomblé e a nossa Umbanda. Somadas, são milhares de adeptos, cujos lares todos teremos um parente ou amigo médium, cujo trabalho incessante no bem está acontecendo todos os dias. Portanto, ainda mais no Brasil, não faz sentido alguém desconsiderar ou desmerecer a mediunidade nos outros, apenas porque não é médium, está cheio de dúvidas pessoais ou escolheu uma dessas religiões que negam sua existência, mesmo que seus livros sagrados sejam recheados de fenômenos mediúnicos. Quanto à ciência, é apenas uma questão de tempo, já que ela, em momento algum, consegue provar que tudo seja uma grande farsa, onde a mediunidade não existe e que um médium não é algo a considerar. Finalizando nosso vídeo de hoje, vamos recordar as palavras de nosso preto velho, quando diz que a verdade é como uma erva daninha. Ela pode ser arrancada, mas lá adiante ela vai nascer bela e forte em outro lugar. Aguardemos com o coração tranquilo em nossa caminhada rumo à Irmã Caridade. Se escolheu a Umbanda, seja muito feliz nela. Gostou? Não esqueça de dar like e assinar nosso canal. Semana que vem, um conteúdo original para você. Até a próxima!